Nossa aventura começa aqui na Manaus Moderna, um dos pontos mais conhecidos da cidade de Manaus. E aí, que tal? Encarar esse Rio Negro. Ei, mas como será feito esse passeio? Só que a nossa chegada até o encontro das águas vai ser através desta voadeira aqui. Voadeira? É, esta aí mesmo, pequena e simples com motor de polpa barulhento para tornar nossa aventura ainda mais sensacional. Meio de transporte muito popular entre os ribeirinhos. Todos a bordo. Agora, um dos pontos mais interessantes do nosso passeio é ele, o nosso guia, o Fábio. Olá. Vai explicar pra gente um pouco do histórico de Manaus e da orla que você acompanha com a gente. Unir um passeio tão agradável e ainda conhecer um pouco da história da cidade, os turistas adoram. A gente sempre costuma falar um pouco da história, né, gente? Porque tem esse nome de Manaus, né? O desenvolvimento da cidade, certo? Então, se a gente for voltar no passado, até 1669, quando os primeiros exploradores portugueses chegaram aqui, né, que eles queriam movimentar, né, o capital deles, né? Ou seja, naquela época o que movimentava era as drogas do sertão, que eram os materiais que a floresta dava para eles, né? Tipo óleos vegetais, ovos de tartaruga, ou seja, eram muitas coisas. Então eles vieram para cá e montaram uma base aqui, que foi chamada o Forte da Barra de São José do Rio Negro, em 1669. Histórias, pessoas, lugares e datas que marcam um passado muito rico na Amazônia. Ouvindo nosso guia contar e observar ao mesmo tempo das lugares que se destacam como cenário é inspirador. Vontade de desbravar ainda mais o belo lugar. Vendo no rosto acompanhado de uma expectativa para ver o encontro das águas. O passeio nos permite acompanhar as belezas amazônicas de perto. Entre o contraste do céu azul e as águas escuras do Rio Negro, belo cenário, encontramos pássaros da região, um toque especial à natureza tão bela. Cerca de 30 minutos percorrendo uma grande surpresa que já dá para ser notada de longe, nosso encontro das águas. Quanto mais perto chegamos, mais nítido fica. O contraste é fenomenal. O encontro das águas é um fenômeno que acontece na confluência entre o Rio Negro, de água negra, e o Rio Solimões, de águas barrentas. É assim, olha, eles se cruzam, mas sem se misturar, numa extensão de mais de 6 quilômetros. Nós precisamos da opinião de um turista que veio conhecer a Amazônia. E claro, né, Matheus, encontro das águas. Conta pra gente tua primeira experiência aqui, o que você achou disso? Maravilhoso. Eu acho que todo brasileiro deveria vir aqui, porque realmente não só o rio como a selva são bem legais de visitar e conhecer. Recomendo. Conseguiu sentir a temperatura, a diferença de uma água para outra? Com certeza. Você bota a mão na água, você consegue ver que uma é mais quente e a outra é mais fria. Matheus, já que estamos em uma voadeira, vamos sentir na prática essa diferença. Dá pra sentir a diferença. Olha só, vou colocar aqui a mão no Rio Negro. Tá quentinha a água, viu? E a do Solimões, nossa! Dá pra sentir muita diferença, é muito mais geladinha. Tanta diferença entre as cores da água, natureza perfeita, mas há uma explicação. O Rio Negro é um rio que tem a nascente dele na Colômbia e, segundo os geólogos, é uma das regiões mais antigas do mundo, né? Do Planalto Tectônico das Guianas. Então, esse rio, na nascente dele, é uma região onde tem um solo muito arenoso. Então, quando essas águas que nascem da nascente vai lavando aquela areia, toda aquela areia, aquele solo bem fino, vai sendo despejado na água e libera partículas de quartzo, que a gente chama é um processo de podisvalorização. Então esse quartzo que é liberado na água, ele vai fazer com que as águas do Rio Negro sejam escuras. E fora também que faz com que o pH dela seja muito baixo. E também o que acontece quando tem muita a decomposição
de materiais, das folhas, das árvores, né, dos galhos, que é um solo também muito arenoso, né? Então por isso que dá essa impressão de ser uma água preta, né? Já o Amazonas é já totalmente o oposto, né? Ele já nasce na Cordilheira dos Andes, no Nevado Misme, uma área com 5.600 metros de altura, então uma região geologicamente muito nova. Então quando as águas descem de lá, ela vai lavando toda aquela sedimentação nova das rochas e vai ser liberada essa sedimentação nas águas. Então quando ela é dissolvida na água, né, ela dá exatamente essa impressão que a gente tem aqui, uma cor bem mais amarelada, a impressão de ser barrenta. É, bonito de se ver, gostoso de sentir, fenômeno da natureza, fusão real. E para completar ainda mais a paisagem amazônica, um barco recreio típico. Dá ou não dá para expor em uma moldura? E assim, com essa linda imagem, encerramos. Mas encerramos por aqui? Nossa aventura continua. Avante, vamos desbravar a Amazônia. Próxima parada, nossa equipe está muito ansiosa para conhecer mais um atrativo. Que tal pescar um pirarucu? Ou melhor, tentar. Pelo visto, existe toda uma técnica. Olha como o alemão pesca. Alemão, né? Só no apelido, porque ele é um amazonense nato. E para tornar nossa aventura ainda mais emocionante, encontramos aqui no meio do Rio Negro um viveiro de pirarucu. Agora, Alemão, vi nas imagens aí que tem toda uma técnica para poder mostrar aqui o peixe pra gente. Sim, essa peça aqui é artesanal, próprio para turismo. Muito bem, Alemão, próprio para o turismo, mas vale ressaltar que no Amazonas estamos no período do defeso e a pesca para comercialização do peixe está proibida. Uma forma de proteger a espécie, principalmente durante a reprodução. Mas continue dando sua aula de pesca. Então nós amarramos o peixe, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai arriar na boca dele, ele não vai sair todo, mas a metade dele vai sair fora d'água. Então isso aqui foi inventado por nós mesmos, né? Que às vezes os turistas querem que a gente levante o peixe, pegue no peixe, e nós não podemos fazer isso, porque vai maltratar, e ele é um peixe que está em extinção. Agora é o seguinte, quero tentar pescar aqui. Será que eu consigo? Consegue, com certeza. Vamos tentar? Vamos tentar. Vou pegar o peixe para você. Usando todas as técnicas do alemão, lá vou eu tentar pescar nosso bacalhau da Amazônia. O segredo é a força. Mas chega de pesca, vamos continuar nossa aventura pelos rios da Amazônia. Lindas paisagens, é de fotografar com a memória para não esquecer jamais. Não é de se encantar? Magia, exuberância e riqueza, juntos e na mesma sintonia. Agora uma parada, porque ninguém é de ferro. Adivinha o que a nossa equipe vai almoçar? Claro que um peixe típico para você ficar com água na boca e para combinar com o nosso cenário. Depois de almoço como esse, né, Fábio? Tambaqui, peixe da nossa região, tá na hora de fazer um outro passeio que eu tô sabendo. Exatamente, nós vamos fazer uma pequena trilha agora, caminhando por uma ponte suspensa. É possível ver, às vezes, preguiças, ver macacos nessas trilhas, né? E no final da trilha tem um lago onde tem as famosas plantas da Vitória Régia. Promete então pra gente muitas surpresas? Exatamente. Vamos lá então! E assim começa mais um pedacinho da nossa aventura. É preciso pique, caminhar na floresta. Estamos próximo ao Lago do Janauari. A partir de agora vamos adentrar a floresta amazônica e temos muitas surpresas para você. Pena que não dá para você sentir esse cheirinho de mato, cheiro de floresta, cheiro de Amazônia. Quantas surpresas pelo caminho! Olha o que chama a atenção da nossa equipe. Uma árvore frondosa, considerada a mãe da floresta, pela altivez e pelo que se constitui. A maior árvore da região amazônica a gente chama de samaumeira. Ela tem esse tipo de raiz aqui, ó. Que muitas árvores que chegam a ficar muito altas, elas precisam dessas raízes, que é para dar uma sustentabilidade, né? Contra o vento está muito forte. Observe a luz do sol invadindo as frestas deixadas pelas árvores. Mata fechada, um verde que combina com a cor do céu.
Caminhando mais um pouco e não é que vale a pena? Tão linda e tão delicada, o processo de floração é o que chama a atenção. Então esse lago, né, que quando um pouco mais cheio aparece muito mais, toda essa região aqui ela fica cheia dessas Vitória Régia. A gente está vendo agora somente a parte da folha, mas embaixo dela, bem no centro, tem um cipó principal que vai até o fundo, né? E no fundo fica tipo como se fosse um containerzinho onde tem várias sementes, de 15 a 16 sementes, né? Então quando a região aqui, quando o lago seca totalmente, todas elas vão desaparecer. Quando vem novamente o regime das águas subindo, então sai um novo cipó que vai abrir uma nova Vitória Régia. Depois de tantas belezas, olha quem veio fechar com chave de ouro o nosso retorno. Quase passa despercebida pela nossa equipe. Também a cor do bicho se confunde com as árvores. Mas observe a sutileza da preguiça. Poses para nossa câmera. Depois de tantas aventuras, hora do retorno.